Então tá, gente, enquanto tá todo mundo se achegando, vou fazer as honras, né, da entrada. Primeiro, para quem está chegando aqui, caiu agora, não me conhece, eu sou Candice Gagliarini, artista designer de estampas, aí há um bom tempinho, já mais de 20 anos, isso faz com que eu entregue minha idade, né? E esse momento aqui é um momento onde a gente quer compartilhar conhecimento, né? Essa maratona ela é mais um dos vários conteúdos que tanto eu quanto a galera ali da Lancaster, da Avro, tocando esse projeto, né, a Roberta, de compartilhar conhecimento para que a gente melhore aí o nosso mercado, para que a gente democratize as coisas, né, Roberta? Existem tantos conhecimentos do mundo têxtil que, assim, sempre foram trancados às 7 chaves, a galera não compartilhava e a gente, ó, tá acabando com isso, porque tem muita gente boa querendo, sim, compartilhar, querendo que o mercado melhore, que o mercado cresça, tá? Então, e a maratona vai ser 8 lives, onde eu tô trazendo pessoas incríveis que realmente trabalham no mercado, vivem de estamparia, vivem o dia a dia e desafios da indústria, do comércio, com os clientes. Galera que está aí, ó, há muitos anos mesmo fazendo a magia acontecer, né? Então, a gente que, quando falar, quando compartilhar esse conhecimento, pode ter certeza que já aconteceu, já viveu no dia a dia, então não tem história inventada aqui. E hoje, aqui com a Roberta, nós vamos trazer esse bate-papo para um lado um pouquinho mais técnico, né, Rô? Sobre problemas, desafios, erros que acontecem aí nas artes que chegam dentro da indústria, que os problemas, os perrengues que acontecem ali dentro na hora de fazer a magia acontecer, né? Que é dentro da fábrica mesmo que o bicho pega. Seguinte, agora eu vou falar um pouquinho, ó, tô com a minha colinha aqui, gente, para não me perder na conversa, que eu sou faladeira demais, então eu tenho que ir me amarrando. E agora, primeiro, eu vou apresentar a Roberta, essa talentosíssima, chapa quente, porque a Rô, ó, faz a magia acontecer, trampa muito, o trabalho é impecável. E assim, ó, vocês vão perceber que eu rasgo muita seda para quem sabe trabalhar. Porque, olha, eu não sei, assim, ó, é um dos meus valores, tipo, sabe trabalhar? Faz direitinho, tá bom, o resto a gente dá um jeito. E a Rô, já trabalhamos muito tempo juntas, né, Rô? Alguns anos. A Rô direcionava trabalhos para mim, passava trabalhos dos clientes, enfim, faziam aí uma ponte entre cliente, designers, né? Fez um trabalho incrível, pelo menos enquanto estava comigo, foi sempre tudo impecável. E assim, ó, não tem o que você não peça para a Roberta, que ela não faça acontecer. Então, é realmente incrível, Rô. Admiro muito seus trabalhos, você sabe disso. Sempre fluiu assim, ó, redondinho, tudo que a gente fez junto, então eu só tenho coisa boa para te falar. E agora eu quero que você se apresente e conte, né, quem que é a Roberta. Eu acho legal, antes da gente dar um mergulho mesmo, explicar um pouquinho quem é a Roberta, da onde veio e como chegou até a Lancaster, para que quem está querendo entrar no mercado entenda que esse mercado está aí, ó, para todo mundo. E as nossas histórias são histórias bem parecidas com as de quem está querendo entrar, né? Então é importante a gente compartilhar. Então, bora lá, Rô. Então, eu sou a Roberta. Talvez muitos já me conhecem ali pela Avro, né? Eu apareço bastante no Instagram da Avro. Atualmente eu toco ali muito projeto, muito em cima do projeto da Avro, mas eu trabalho na Lancaster há quase 5 anos, vai fazer 5 anos esse ano. Então, há 5 anos que eu trabalho com a Candice, né? E a gente teve um período que a gente trabalhava diariamente juntas, né? Uns 3, 4 anos que a gente trabalhava diariamente. E, enfim, o meu início, né, nesse processo todo da estamparia, enfim, do mundo têxtil, começou lá não vou falar anos, né? Mas, assim, também, há uns 10 anos atrás. Mas, assim, eu comecei muito cedo já na indústria têxtil. Eu comecei, né, cursei moda, fiz faculdade de moda, enfim.
E logo comecei a trabalhar na área têxtil. Mas eu trabalhava mais na parte de programação. Então, eu fazia ficha técnica, essa parte mais produtiva, vamos dizer assim, né? E era isso que eu sabia fazer no Corel. No Corel, era só ficha técnica. Eu sabia desenhar a peça só e botar as informações. Mas o meu sonho sempre foi a estamparia. Não sei, tinha um bichinho ali que me coçava na estamparia. Então, em 2012, eu acho que foi, não sei, não lembro direito, mas eu acho que foi em 2012, surgiu uma vaga numa empresa para designer de estampa. E eu não sabia fazer nada. Nada. Eu só sabia desenhar no Corel o croquis da peça. E digitar lá, mas eu não sabia desenhar, não sabia nada. Nada. Mas eu fui com a cara e com a coragem porque eu tinha vontade. Eu pensei, mandei meu currículo, vou ver o que vai acontecer. E foi lá e eu achei duas pessoas maravilhosas, que são minhas amigas até hoje, que é a Luísa e a Marcela. E elas me ensinaram tudo do zero. Eu falei, no dia que eu fiz a entrevista, eu falei, olha, eu não sei desenhar, eu não sei fazer estampa, né? Na época era estampa localizada, né? De quadro, enfim. Eu não sei trabalhar, mas eu tô aqui para aprender e eu quero muito aprender. Ó, desculpa interromper. Para tudo. Eu quero que vocês agora, que se passou na cabeça alguém, aquela pessoa que vocês sabem que sonha em trabalhar com arte, sonha de vir para o mundo texto, sonha em fazer alguma coisa desse tipo, e tá ali, ó, se lamentando porque não sabe, que nunca vai ter oportunidade, que nunca vão dar chance de aprender, manda essa live, sabe esse aviãozinho aí, ó, manda, ó, vem assistir isso daqui, você vai ver que o que você precisa é muito mais uma cara de pau. Uma cara de jogar, seja o que Deus quiser, né, Rô? Desculpa te interromper, e é muito da oportunidade, né? Eu vejo que foi uma virada muito grande de chave na minha vida naquela época. Porque eu tinha um emprego fixo, eu trabalhava já numa empresa, claro, era na área têxtil, na área da moda, vamos dizer assim, mas não era a área que eu queria, não era a área que me ganhava, né? Então, eu lembro como se fosse hoje que no dia da entrevista deu uma chuvarada, mas caiu o mundo e eu tinha o quê? Uma bis. E eu pensei assim, 3 vezes, eu vou para essa entrevista, não fui. Cheguei lá toda molhada. Cheguei lá e parecia um pintinho molhado, né? Não tinha nada que estava seco. Eu pensei, as meninas nunca tinham me visto na vida. A menina chega toda molhada, sem experiência nenhuma. E, tipo, quer um emprego, né? Daí elas foram realmente as pessoas que viraram a chave da minha vida ali, né? Da minha carreira, vamos dizer carreira assim. Profissional. Então, deu certo, elas me contrataram, eu fiquei 2 anos lá com elas, aprendendo muito, né? Elas me ensinaram tudo que elas sabiam. E depois eu... Era aquele verdadeiro aprender trabalhando. Né? Aprender trabalhando. Então, para mim, não existe melhor maneira. Né? O desenho, a princípio, eu desenhava só gráfico, né? Não desenhava manual, mas era o que era necessário lá, né? Que era uma empresa de infantil, eles faziam muito vetorzinho, então era o necessário. Mas eu aprendi a desenhar, a separar cor, a abrir quadro, o processo todo de estamparia, porque lá era uma estamparia, então o processo de produção, de como colocar na mesa, como é que gruda, né? Que tem a cola, como é que faz a passada, as telas, né? No quadro, quais são as diferenças de telas, assim, aprendi tudo, né? O comecinho. Depois de lá, eu tive a oportunidade de ir para outra empresa, trabalhar numa linha só de masculino, também lá. Nessa linha eu só trabalhava no Corel. Detalhe, só no Corel. O Photoshop não existia na minha vida. E era no mouse, não existia caneta, não existia mesa de toda essa tecnologia. Não existia. Era no mouse e Corel. Aí eu fui para essa outra empresa. Lá nessa outra empresa também foi um desafio, porque no dia que eu fui fazer o teste, o teclado era um teclado diferente que o Command... acho que é a minha bateria. Bem, eu tô te ouvindo. O Command era num lugar que eu não estava acostumada, demorei um monte para fazer o teste. Enfim, a lei de Murphy, né? Mas também deu certo, consegui a vaga. Trabalhei lá também uns 3 anos, aprendi muito. Lá que eu aprendi a mexer no Photoshop, fazer todo o processo no Photoshop.
E deixa eu só carregar meu celular aqui. Socorro, não vai Vai cair, cair. não vai me abandonar aqui em nada. E, enfim, né? Comecei Uhum. na área de estamparia na parte de quadro, né? Na estamparia de quadro. E depois eu estava já uns 3 anos lá, fazia faculdade e tal, e conheci uma pessoa que a Candice também conhece muito bem, que é a Suzete, né? Que que trabalhava aqui com a gente também, né? Trabalha ainda aqui na A Lancaster. Suzete te namorou um tempão. Uhum. Eu lembro disso. E a Verdade. Suzete, a gente estudava juntas, né? A gente fez faculdade juntas. Depois a gente se formou e tal, perdeu o contato. A gente não tinha muito contato na faculdade já, mas daí depois que a gente se formou e tal, ela entrou em contato comigo um dia e falou assim: "Ai, tu não quer vir trabalhar aqui na Lancaster e tal?" Daí a gente foi namorando, assim, demorou uns 6, 7 meses até a coisa acontecer. Ai, nossa, Você tá aqui. Eu lembro disso, ela tava meio, porque ela é ótima, vai ser incrível, ela te namorou um tempão. E daí deu super certo, né? Eu consegui vir para cá também, deu tudo certo. Aprendi muito aqui na Lancaster, porque até então eu trabalhava só com quadro, né? Com estamparia de quadro, estamparia localizada, e aqui era um mundo totalmente novo. Então. E eu vou te destrinchar, eu vou fazer perguntas, porque aí você chega na LAN e a gente começa a trabalhar juntas. E fala para mim, quando você chega na Lancaster com esse mundaréu de processos, você ficou assustada? Como é que foi para você? Porque, tipo, eu lembro quando eu entrei, porque assim, eu vinha... Se ajeita aí, mulher, se ajeita aí. Sim, tá caindo tudo aqui, tá. Foi. Se ajeitou? Então tá, tô aqui, ó, só vendo o seu zoinho. Sério? Enquadra aí, Roberta, pra eu ver seu rosto todo, mulher. Peraí, deixa eu botar. Fica aí escondida. Só com o zoinho de aparecer. Eu vou ter que segurar porque meu tripé não tá encaixando aqui hoje. Tá difícil. Tudo bem, está enquadrado, está tudo ok. Porque assim, eu lembro que quando eu entrei na Lancaster, foi também um choque, um boom. E olha que eu não saí de volumes pequenos, de fluxos pequenos de empresa. Então, primeiro, há pouco tempo eu estava trabalhando ali há 5 anos numa gravadora, né, na Quadrotex, que é quadros e cilindros, um super volume de trabalho. Só que o meu universo era aquele, né? Finalização de arte, desenho, finalizo e acaba ali na gravação. Sim. Depois eu fui para uma outra empresa que tinha todo o processo dentro, só que lá dentro era mais as localizadas, né? Então tinha carrossel, tinha, enfim, N coisas, mas localizadas. Um universo. E depois, quando eu entrei na Lancaster, eu não sei, apesar de estar familiarizada com tudo isso, parece que deu um boom tão grande, foi um universo tão gigante de processos, existia tanta coisa que aquilo fritou minha cabeça. Tipo, é como se eu chegasse num lugar sem saber nada. Eu falava, tá, mas peraí, o que é isso? O que está acontecendo? E o mais louco é que na época, né, quando eu entrei, isso há uns 14 anos atrás, mais ou menos, né? 2 anos atrás. Era assim, a equipe tinha muita autonomia de tomar decisões. E eu não estava acostumada com isso, porque assim, você sempre tem que se, né? Tipo, ok, eu tomei a decisão, eu estou numa liderança, mas eu tenho que discutir isso com muitas pessoas. Sim. Na Lancaster era assim, decida, resolva. Sim. E aquilo, eu fiquei muito perdida, foi muito louco para mim. Então, assim, fora assim, o tipo de dinâmica que existe, que é uma dinâmica muito rápida, né? Muito veloz dentro da Lancaster, existia todos os processos que eu precisava conhecer. Sim. Porque junto com os processos, vem todos os clientes que você precisa atender. Vem todos os tipos de malha, vem de tudo. Então, assim, para mim foi um boom na minha cabeça que eu fiquei desnorteada. Conta para mim como é que foi para você a chegada. Então, foi assim, foi muito... Uma coisa, eu não sei, eu tive muito, assim, sempre vontades, assim, né? Quando eu comecei ali, tive aquela vontade de querer aprender a estamparia. Fui atrás, consegui, enfim...
E daí, depois de trabalhar muito tempo com o quadro, eu tinha muita vontade de aprender a fazer o rotativo, a trabalhar com rapor, a fazer... Tanto é que na empresa que eu trabalhava, eu era a única que fazia rapor no quadro. Eu sempre queria fazer rapor para os quadros. Então, daí quando eu vim para Lancaster, para mim foi, também assim, foi... Bom. Era totalmente diferente do que eu estava acostumada, né? Também cheguei aqui, a Su estava numa época também que ela estava trocando de site, a gente estava trocando de site. Então, assim, ela ficou bem pouco comigo. Eu lembro que ela me ligava todo dia de noite e falava, Rô, por favor, não desiste. Não desiste, aguenta firme que a gente vai conseguir e tal. E porque era muita coisa para mim aprender também, eu não sabia nem como era um cilindro, não sabia como que funcionava o processo direito, assim, sabia, né, muito superficialmente, mas não realmente do tipo... O que é pro quê, o que é onde, o que acontece com o quê? O porquê faz isso para acontecer isso, né, o que era uma retícula aberta, uma fechada, enfim, eu sabia de... agora me fugiu a palavra, mais grossura, né, da tela, né, tipo a tela tal, mas só que aí vai pro cilindro, muda tudo. O mesh era outra coisa, né, e até a própria o jeito de estampar, né, tipo no quadro eles dão passada para dar a cobertura que precisa, no cilindro não. Então assim, era um universo, é uma mudança de universo, né? Totalmente diferente. Então, foi uma fase de muito aprendizado, muita adaptação e muita ajuda. Porque, assim, graças a Deus, assim, a equipe, né? A gente sempre foi muito unido aqui, né? Acolhedor. A gente sempre teve uma equipe que funcionou muito bem e cada vez a gente vai melhorando, assim, né? A equipe cada vez está ficando melhor, né? E aí eu aprendi muito com o pessoal da produção. Eu ia lá, ficava lá o dia inteiro, às vezes na mesa de amostra. E agora fala o saco deles. E fala para mim, tipo, falando, né, entrando nesse assunto. Você sente a diferença de um profissional que tem conhecimento de produção e de um que não sabe o que acontece? É gritante. É gritante. É gritante. Você sente a diferença que causou em você? Sim. Você já parou para, tipo, quem era a Roberta quando desenhava mais solto e quem é a Roberta hoje que entende do processo? Com toda certeza. Assim, é outra pessoa. Se tu for comparar a Roberta do início de carreira com a Roberta agora, não só da questão de traço, até que hoje eu nem desenho mais, né? Tipo assim, nem já foi para outra função. A parte de designer, né? Eu sou, né, faço muito mais uma parte criativa de outros projetos do que o desenho em si próprio. Desenho né? em si. Porque também não foi uma coisa que foi evoluindo e foi bom e eu fui deixando levar, né? Então eu fui muito mais para a parte técnica, tanto é que durante muito tempo eu toquei uma parte muito técnica aqui da Lancaster, que foi um comitê que a gente criou e eu liderei ele por muito tempo, que era de processos. Então, eu era responsável por passar para o cliente o que ia dar certo e o que não ia dar certo na estampa. Então, assim, olha a responsabilidade. É um mergulho realmente no processo produtivo. Porque né? O cliente não tem essa vivência daqui dentro, não tem a vivência da estamparia, né? Então, eu tinha que definir o mesh do cilindro, se o traço ia ficar bom, se ia abrir, se não ia abrir. A Candice sabe que eu era bem chata com isso, né? Eu mandava alterar. Eu falava, Roberta! Ela, mas Candice, vai ser melhor assim, vamos garantir. Ok. Eu mandava várias vezes, quando a gente trabalhava junto, mandava várias vezes alterar. Candice, isso aqui não vai abrir. Candice, isso aqui não vai dar certo. E assim, mas era porque era uma responsabilidade que eu tinha perante o cliente, né? Tomavam-se muitas ações para realmente garantir que nada podia explodir o planeta, nenhum problema ia dar. É verdade. Né? Bem isso. Não, mas o processo, eu digo assim, eu sempre falo, né, para quem está entrando na área, é apaixonante. Então, de repente, a pessoa quer só desenhar,
que é mais fácil, tipo, não fique só no raso, não fica só ali. Porque a partir do momento que você entende o porquê você está fazendo o que você está fazendo, seu olhar muda sobre a arte. Às vezes você fica ali, ó, horas desenhando uma arte cheia de pelinho, cheia de... Meu, incrível a sua arte cheia de pelinho, é maravilhoso. Vai ser uma digital? Vai ser uma digital em qual técnica? Vai aparecer, porque se você está desenhando um monte de pelinho, de repente, para gravar essa arte aí numa matriz, num cilindro, e você nem vai poder investir nesse cilindro, vai ter que ser um cilindro mais aberto, um cilindro mais acessível aí, né? Onde a gente diz o tamanho dos meshes, tal, um mesh mais aberto. Esse pelinho não vai gravar. E vai virar um borrão. Então, assim, às vezes é muito melhor você fazer uma arte com menos detalhes, mais definição, que quando aquilo cair no tecido vai ficar lindo, porque a arte acontece quando ela vai para o tecido. E você sabe que, sim, isso aqui é garantia de um resultado lindo. Do que você tá ali no pelinho, e ele não vai acontecer e vai virar uma meleca. Então, tem toda uma triagem, né, Rô? Quando a arte chega... isso, claro, existem situações. Existe um mundo quando a gente está falando de digital, existe um mundo quando a gente está falando de cilindro, né? Eu acho quando a gente está falando de quadros, né? Mas eu acho que tanto, né, qualquer mundo desses, a parte mais importante é a comunicação entre designer e criador, tipo, né, o estilista, enfim, quem tá te pedindo, o teu cliente que tá te pedindo a arte, essa é a parte mais importante. Então, você saber tudo, não superficialmente. Tipo, o cliente te mandou ali umas opções, né, umas inspirações para você desenvolver a arte. Já questiona tudo. É melhor questionar e, né, pecar pelas informações muitas que você vai ter do que depois nas alterações, porque a gente sabe que alterar também não é nada legal e às vezes tu monta a arte de um jeito que ela é difícil de alterar, então, né, eu sempre gosto de frisar bem isso, né, de que as partes importantes é a técnica, para saber se vai ser quadro, se vai ser cilindro, se vai ser digital, se vai ser sublimação. Ali tu já consegue, né, redirecionar muita coisa. Por quê? Porque se for quadro, você tem uma limitação de espaço. Você tem que saber qual que é o espaço que o cliente quer. Se for cilindro, você tem uma limitação de rapport, além das cores ainda, né? Tem a limitação do tamanho do rapport e de quantidade de cores. Se for digital, você tá no céu e você vai fazer o que você quiser. Tem poucas mínimas limitações que quase, olha, perto do resto, ó, uma mãozinha. Mas assim, então ali tu já vai direcionando a tua arte, já vai direcionando o teu esforço para cada tipo de arte, né? Conforme a técnica. Depois da técnica, investir aonde realmente vai te dar resultado. Investir aonde vai te dar resultado. Depois da técnica, uma das informações que para mim, né, é muito crucial, e quando eu era designer, para mim isso fazia muita diferença na hora de criar o desenho, é o tamanho dos elementos. Porque a gente sempre brinca, e hoje a gente fez um preview aqui para Lancaster, né, e a gente tava vendo as estampas, e eu brincava isso com a Candice também, quando ela trabalhava aqui de designer, que o designer tem mania de grandeza, né? Eu sempre. Sempre para mais e para menos. O elemento vem gigante, né? Tipo, é um elemento, uma estampa para pijama e o elemento tem 15 centímetros. Mas eu vou te dar, assim, não sou tão exagerada, mas eu vou dar o meu porquê aqui para quem escuta. Seguinte, quando você desenha, se você fizer maior e você precisar diminuir, ok, você segura qualidade, definição. Sim. Se você fizer muito pequeno e precisar aumentar, não tem milagre. Não tem. Você simplesmente vai perder qualidade. Não vai estourar. Por mais que você saiba trabalhar aí no Photoshop. Às vezes, pode acontecer de você ter que redesenhar, refazer tudo, porque você fez um elemento muito pequeno. Então, se for pecar, peque para mais, não para menos.
Mas a né? questão ali é da parte técnica, Cândice está certíssima, mas, né, eu Mas a digo na gente tem uma parte mania de de grandeza. aprovação, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente trabalha ainda, né, para designer, para um cliente, enfim, tu entregar a arte mais aprovada possível, né? Que volte da menor... Da melhor maneira possível. Então, assim, desenha o elemento grande, mas, né, Então, depois... assim, o ideal é no primeiro bate-papo ali com o cliente, você já perguntar. Me passa aí uma média do tamanho do elemento. Maior elemento, menor elemento. É uma média, não quer dizer que você está 100% amarrado naquilo. Isso, mas você está aproximado já do que você precisa. Ou às vezes tem um elemento... cilindro, né, Rô? Às vezes tem um elemento principal, né, que chama mais atenção. Então, aquele elemento que vai chamar a atenção da estampa e amarra o tamanho. O restante vai proporcional com o resto da estampa, né? Mas isso é uma informação muito importante que vai facilitar também, né, o trabalho de ambas as partes, tanto da aprovação, que é lindo, maravilhoso quando a gente aprova de primeira, e para o designer é bom também quando manda e aprova de primeira. Mas né? A gente sabe que no dia a dia os ajustes acontecem. Na prática. Não, mas é assim, o que eu sempre digo e é o que eu compartilho no Fábrica. Você tem que fazer o seu trabalho já pensando que tudo pode acontecer. Sim. Por quê? Porque é uma cocriação. Então, quando você está fazendo uma arte sua, você está ali se inspirando e fazendo um acervo de vendas, ok, você está livre. Mas quando você está já fazendo uma arte brifada para um cliente, para uma situação, você tem que deixar o seu arquivo preparado para as alterações. Então, tem preparado para as alterações, preparado para um outro profissional pegar. Tem que ter organização, tem que ter limpeza, tem que qualquer pessoa tem que abrir aquilo ali e saber o que está acontecendo. Seu arquivo tem que estar leve, não tá cheio de caco ali, ó, cheio de resto de coisa que você não vai usar para pesar, né? Então, assim, tem que estar redondo, né? O trabalho tem que fluir fácil. E se vem uma alteração que faz parte desse processo, que é uma cocriação, você tem que pegar assim, ó, num estralo. Porque a questão é a seguinte, o processo de desenvolvimento vai dando uma enrolada. Estamos criando, estamos definindo, vai, volta. Chega um momento que acabou o tempo. E quando a alteração acontece, já era para estar estampando. Você não vai ter tempo de fazer tudo de novo, de se encontrar, de se achar. O negócio tem... Tipo, aí você já não tem mais um prazo de uma semana ou mais. Você tem o prazo de hoje para amanhã, junto com toda a demanda que vai acontecer, que está acontecendo ao redor. Então, você tem que pegar aquilo e resolver. Para você resolver, você tem que ter um arquivo limpo, organizado. Você tem que saber o que está acontecendo ali, né? Então, tipo, não tem. Tem que saber trabalhar para você não sofrer, porque depois é só você que sofre. Né? Tem uma perguntinha aqui, ó. E quando o produto for muito grande, por exemplo, um quadro, um adesivo, etc. Não importa acho que o produto diz o desenho, qual o tamanho do desenho. Não importa o tamanho que vai ser uma conversa com o cliente. Existem quadros imensos, para estampar um lençol inteiro de casal numa tacada só, tá? Existem cilindros de até 3 metros de largura. A gente trabalha com cilindros de 64 centímetros de raporte, mas existem cilindros com uma circunferência muito maior. Existe a digital, que é a largura do tecido, que é o seu limite, a largura da máquina do tecido, que geralmente é 1,50, geralmente os tecidos, mas tem bocas e tecidos maiores, mais largos também. E a altura é infinito, que é o rolo. Então, assim, quais são suas limitações? O que sua máquina aguenta processar, né? O que você vai conseguir transportar esse arquivo depois, né? Aí você tem o peso da resolução. E sempre pensar também ali, né, na questão que a gente estava falando da criação da arte, de criar ela numa qualidade melhor possível. Uma qualidade melhor. Então, assim, o ideal, o mínimo recomendável para criação, né, para a hora de criar o desenho, seria 300 dpi, 300 dpi. O mínimo, né? Depois, para você enviar para estampar, que daí você pode criar outro arquivo, salvar outro arquivo que não seja o original. Daí você flecha
completa, né? Você junta todas as camadas lá, deixa a arte fechada. E daí você pode até trabalhar com uma resolução menor para não pesar tanto o arquivo. Aqui na Lancaster, na digital, a gente trabalha com um mínimo de 150 dpi, garantindo a qualidade do arquivo. Mas isso lembrando, depois que o arquivo já foi criado. Depois, tá? Foi enviado, foi aí, vai ser só impresso, tá? Então é outra história. Então, assim... Então, né, depois, para não ser tão pesado para envio, não ser tão pesado para máquina, a gente acaba pedindo, né, no mínimo 150. Resoluções menores que isso é complicado. É complicado. Você você assim, tem que ter consciência que o seu arquivo não vai ter a melhor qualidade possível, porque a sua arte vai sofrer N alterações no processo. Você tem o tecido, você tem os acabamentos, você tem a tinta, o vaporzinho, tipo, N coisas vão influenciar essa qualidade dessa arte. Então, você, como né, criadora e designer, artista, tem que dar o seu melhor para que lá na ponta, quando perder, não perca tanto. Então, é muito importante que você garanta o melhor. Então, como a gente estava falando ali do tamanho não existe um tamanho. O tamanho é o que você precisa fazer. Né? Ó, o que precisa ser feito? Para onde é que isso vai? Qual que é a resolução que eu posso trabalhar? 300 dpi. Ah, esse arquivo é uma flor enorme, gigante. Meu computador não está aguentando. Posso descer um pouquinho? Pode, porque ele está enorme em tamanho. Então, você pode reduzir um pouquinho. Desceu de 150 dpi, você está se arriscando muito. Poxa, Candice, meu arquivo tem 150, menos de 150, ferrou, só tenho isso. Faz um teste, né? Vamos ter que fazer um teste na estamparia, ver aí se para você é aceitável. Para a estamparia, se você liberar, né? Você vai ter que liberar, porque a estamparia vai barrar. Ó, isso aqui não tá bom. Mas se para você que tá pedindo esse produto aí tiver ok, a estamparia vai liberar, você assinando a responsabilidade dessa qualidade, né? Essa aqui é a verdade. A gente não consegue alterar, né? Porque às vezes chega aqui arquivo de 72 dpi, vamos dizer. Chegou um arquivo aqui de 72 dpi, a gente sinaliza o cliente, olha, o arquivo está em baixa, né? Vai aparecer muito pixelado, porque às vezes a gente já consegue identificar, né, na arte. Daí eles falam, mas vocês não conseguem aumentar a resolução ali? Não adianta! Não. Consegue aumentar. Você pode transformar uma arte de 72 dpi para 300, 600. A questão não muda. Não, porque o desenho, o original está em baixa, a qualidade está em baixa. Então, a única coisa que vai acontecer é aparecer mais pixel ainda. Né? E isso mais importante também frisar, porque às vezes você fez um elemento à mão, né? Ali, desenhou um elemento à mão e daí vai lá, monta o arquivo no Photoshop, bota o arquivo no Photoshop em 300 dpi, lindo, maravilhoso, lá para começar a criar. Só que na hora de você escanear e passar esse teu desenho pro arquivo ali, né? Pro software, ele também precisa estar numa resolução boa. 300, 300, 300, 300, você tem que segurar o 300. Precisa ser um scanner de resolução boa também, que consiga, né, os 300 dpi, porque também, se você criar um arquivo lá no Photoshop em baixa, em alta, e colocar os elementos em baixa, não você tem que levar, né? Você tem que levar. Então, assim, são milhões de cuidados que você tem que ir tomando no decorrer do processo do desenvolvimento dessa arte para você garantir ali uma qualidade final, né? Então, como você criou esse elemento, como você digitalizou esse elemento, como você agora vai trabalhar com esse elemento no Photoshop, né? Então, assim, como você vai fazer esse processo é que vai ajudar que você tenha lá na ponta um produto de qualidade. Então, ok, Candice, fiz uma arte aqui, manual, que está incrível, digitalizei em 300, estou em 300 no meu Photoshop, só que agora eu comecei aqui, ó, mexer com o meu arquivo ragatanga. Estica, puxa, diminui, vai, leva, gira, 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 gira. Pega o seu elemento original e depois pega o seu último do final do raporte. Isso aqui é um borrão.
perto do primeiro. Existe um jeito certo de você trabalhar com essa arte para que você garanta uma qualidade de ponta a ponta, sabe? Tudo tem um jeitinho para fazer. E por quê? Porque você vai sofrer consequências na hora da produção, tá? Depois tudo vai ter consequências. E aí, Rô, vamos continuar falando nesse nosso embalo de preocupações e tudo mais, mas a gente começa a falar de coisas, a gente engata uma na outra e não vamos parar. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto da Avro. Tá? E a gente vai continuar falando aqui dos processos produtivos e de tudo mais, porque é o rolê mesmo, né? Mas eu queria que você explicasse. Bom, a Rô Lancaster é uma estamparia de beneficiamento têxtil, tem todo o processo dentro, né? Então, chega a malha crua lá e a magia acontece. Tem tinturaria, tem, enfim, tudo. Estamparia digital, rotativa, sublimação. E a Avro, só que tipo, pensando, Lancaster, grandes quantidades, grandes volumes, é um negócio assim, a gente conversa lá dentro em toneladas, né? A gente não conversa em metros, a gente fala toneladas. Então, essa é a conversa. Mas, com a chegada da digital, as coisas começam, então, a mudar. Melhorar. Né? A gente começa, então, a conversar sobre metros também. Mas ainda assim, são muitos metros. Porque a gente está falando de maquinários de grandes volumes. E existia um projeto há muito tempo que foi tomando forma, modificando, começa, para, estica e puxa. Por quê? Porque é complicado você colocar um processo pequeno dentro de uma empresa que é preparada para o grande, para o volume. É um flow totalmente diferente você fazer aquilo, virar realidade. É magia. Tem que fazer magia mesmo, porque tudo está preparado para o grande. E depois de muito pega, estica e puxa, surge o projeto da Avro, que já era um sonho antigo da diretoria, e conseguiu fazer, então, virar realidade, ficar de pé, que é o que a Roberta vem trocando. Fala um pouquinho da Avro, Rô. Então, a Avro, né, ela surgiu ano passado, em agosto do ano passado. Mais ou menos em março do ano passado, a gente começou com as ideias de tirar o projeto. Mas a gente não sabia ainda como isso ia acontecer. Então, a gente foi testando, foi pesquisando, testando possibilidades. E depois a gente até testou manter na Lancaster, né? Mas acabou não conversando também, porque como a Candice explicou, é muito difícil encaixar o pequeno dentro do grande, né? Então, a solução que a gente achou foi: vamos criar uma nova marca da Lancaster. Uma marca que vai ter uma equipe dedicada a ela, uma equipe que vai tocar ela para dar certo, porque... Né? Dentro do grande, ela se perde, né? Ela se perde dentro de todo o volume, né? É tudo muito giga. E literalmente se perde. Dá para perder mesmo. dá para perder mesmo. E então a Avro surgiu para atender esses pequenos produtores, pequenos empreendedores que estão começando, que querem começar, né? Não só quem já está ali no mercado, mas quem está sonhando em entrar, né? Entrar. E a gente surgiu com essa proposta de estampar na digital a partir de 5 metros. Então, é uma estamparia diferente do que a gente encontra no mercado hoje, né? A gente sabe que existe também estamparia digital, existe sublimação, que a metragem é menor. Mas a estamparia da Lancaster é uma estamparia digital diferente, é uma estamparia digital reativa, né? Que é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais longo, mais caro, com mais qualidade, com mais tudo. É um processo que só tem acesso quem tem volume. Essa que é a loucura. Só as grandes empresas, né? Só tinha. Passado. Porque o que acontece? Todo o maquinário, todo o processo para você estampar uma estampa reativa, tipo, 5 metros não faz nem cosquinha na máquina, nem a porta da máquina. Então, vamos dizer assim, você estampou. Ok, você estampou ali na primeira etapa da digital. Só que na hora do acabamento, gente, precisa de muitos metros para esse tecido estabilizar.
para Sim. acontecer todos os processos que precisam realmente acontecer nele, nesse tecido, para que eles saiam com a qualidade que você está comprando, né? Você está comprando aquela qualidade. Mas para essa qualidade acontecer, você precisa de muitos metros. Então, a gente está falando de máquinas aí, o quê? De 15 metros, né? Você está comprando 5 metros, só que a máquina tem 15 ou mais. E você faz como para estabilizar um negócio desse? Então, assim, realmente é um extremo desafio. E aí, de repente, se cria um projeto onde você faz acontecer, onde um pequeno produtor que antes só tinha opções de sublimação ou de uma estampa quadro, né? Faz ele ter... Não, você pode ter esse toque, você pode ter essa malha incrível, essa qualidade você pode ter essa qualidade dos grandes, você pode ter com 5 metros. E isso é bizarramente incrível. Porque a gente está falando aqui de um produto de toque zero, qualidade de tecido, vivacidade em cores, alta solidez. Você está falando de um produto top. Candice, top. Candice, mas é um problema a sublimação? Não, não é um problema a sublimação. Só que sublimação são para tecidos em poliéster. Se você quiser trabalhar com tecido natural, você não vai conseguir. Candice, mas eu quero fazer natural na sublimação. Põe lá, você vai ver o que acontece. Vai desbotar, vai sair. Um negócio desbotado para você. Vai até porque não é. Mas também, quando lavar, não é a técnica, né? Então, tipo assim, o que a gente tem que entender? Que existe uma técnica, todas as técnicas são boas, todas elas têm o seu porquê. Uma não substitui a outra. O que você tem que entender é para que essa técnica? O que eu quero fazer? Quem é o meu consumidor? Qual é o meu produto? Né? Então, assim, não é que a sublimação é ruim. Não, a sublimação é para determinadas coisas. O reativo, o ácido, o pigmento, todas as nossas técnicas de estamparia, elas têm a sua funcionalidade. Como a digital tem os seus porquês também, que são diferentes de uma rotativa. Candice, a rotativa, a digital, uma é melhor que a outra. Não, cada uma tem a sua função. Tem estampa, sim, que fica melhor no cilindro do que da digital, porque tem os seus porquês, né? E tem situações, sim, que você vai precisar do cilindro, e tem situações que você vai precisar da digital, e tem situações que você vai trabalhar com os dois. E isso que é incrível. E só conhecendo o processo para saber em que momento entra cada um desses, né? Com certeza. Tá, Rô, quero te perguntar mais da Avro. Então, gente, chega a Avro para abrir esse leque de possibilidades para os pequenos empreendedores, para essa galera que está começando, que está aí ó, com sonho de ter suas estampas exclusivas, porque até então você poderia ter um tecido de qualidade, tudo isso que eu falei, sim, com estampa exclusiva? Não! Então, a Avro te proporciona isso. Você tem uma estampa exclusiva, incrível, sua, que você fez ou que você mandou fazer, 5 metros. Isso é bizarro demais. Né? E fala para mim, Rô, vai, me conte. Diga o que você ia dizer. Me conte. Esse é um dos diferenciais, né? A parte da exclusividade. A gente hoje ainda não desenvolve estampas interno, porque a gente não tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe muito dedicada, né? Não, como que acontece o processo da Avro? Hoje a equipe da Avro é eu e o Vinícius que atende no WhatsApp e passa os pedidos. O restante do processo é tudo a equipe da Lancaster, né? Então vai para digital, já entra dentro. Só que é uma linha de produção dedicada. Isso. Né? Então não tem ainda uma linha de produção dedicada para desenhos. Né? Isso, Então a gente não tem ainda um estúdio interno que consiga fazer as artes exclusivas, alterar a arte, enfim, todos os processos dentro da arte. A gente estampa exclusivo, sim. A arte precisa vir pronta, né? Então, ou se você fez a sua arte, ou se você contratou um designer para fazer também, ela tem que ter uns padrões ali, que é os 150 dpi, né? Isso, agora, Rô, fala aí, ó. Fala tudo que tem que ter, porque aí entra na nossa conversa, no nosso foco, que é os erros que aparecem. Sim. Né? Então, tipo, ó, se não tiver assim, vai dar chabu, vai dar BO. Então, agora pode esmiuçar. E o que tem que ter essa arte? Então, no mínimo, como a gente estava falando antes, no mínimo, para a gente conseguir estampar, ela tem que ter 150 dpi.
né? No Então, esse é o mínimo. mínimo, no mínimo que a gente recebe. Se tiver menos que 150 dpi, quando a gente receber, a gente vai sinalizar. Olha, tua arte tá em baixa, a arte não vai ficar legal. Pode ser. Daí, que nem a Candice falou, é um risco que o cliente escolhe passar, né? Escolhe correr. A gente não faz, por ser uma metragem pequena, a gente não faz amostra. Não tem como a gente fazer uma amostra. Porque se pra gente encaixar 5 metros no meio da produção já é difícil, vocês imaginem 1 metro. A questão é a seguinte, a amostragem de uma grande Da produção Lancaster. é 5 metros. É. A amostragem. É. Então, a gente não tem como fazer isso, né? Fazer uma amostra de 30 centímetros, de 1 metro, ainda, né? Vamos, né? Vai que a gente consegue ajustar ainda, mas agora que a gente está ajustando os processos e começando esse projeto, a gente ainda não consegue fazer. Porque, como a Candice falou, a amostra de um cliente grande da Lancaster são 5 metros. Então, mas assim, as coisas podem acontecer. A gente não sabe. Até então não seria possível produzir. Agora é possível. E os processos, eles vão evoluindo. Vão evoluindo e as soluções vão aparecendo. Sim. Então, mas hoje... o ideal que a gente trabalha aqui são estampas em rapport, né? Em módulo de repetição, que elas vão se repetindo infinitamente. Na continuidade da metragem. Mas os clientes da Avro têm uma particularidade muito grande, que são clientes que produzem... Tá. E, né, os clientes trabalham muito com lenços, cangas, que geralmente daí é uma estampa localizada, né? É um localizado, mas você vai fazer ele contínuo, porque a impressão é contínua. Isso, exato. Então, a gente precisa que a arte venha no tamanho correto, então, né? Se possível, sempre sinalizar. Agora a gente tem como um processo também para ajudar o cliente uma confirmação, né? Então, conforme o cliente carrega a arte lá no site e vem para a gente confere ela e passa para o cliente de volta. Olha, tua arte a gente recebeu com um tamanho desse, né? Tipo 30 por 30, né? O rapport veio 30 por 30, 150 dpi, só para confirmar que está no tamanho certo e não houve nenhuma modificação. De repente me confundi e enviei um arquivo errado. Porque o que acontece? Né? Como é diferente você estar lidando com uma pessoa que já está no flow de desenvolvimento e pequenos empreendedores que estão aí aprendendo a lidar com as suas artes. Então, assim, a gente trabalha com, né, a gente indústria, trabalha com volumes de 100 artes, 20 artes, 30 artes, tipo, um volume muito alto e a gente tem consciência do que tem a acontecer. Mas aí, o pequeno empreendedor está ali começando, sua marca, ele não sabe como enviar, como tem que estar. E pode ser que ele se confunda e mande um arquivo em baixa, faça alguma coisa que esse arquivo vai errado. Então, tipo, existe essa conferência, ó, recebi isso, tá ok? É incrível, né? Sim, tá ok. Não, pera lá, não era para estar assim. E aí se corrige, né? Tem esse carinho, então ali né? a gente já consegue pegar muitas coisas e não deixar passar, né? Porque também, assim, é uma experiência do cliente, né? O cliente, quando ele manda, ele cria uma expectativa. E daí, se a gente não faz essa conferência e só manda imprimir e não der certo, a expectativa dele vai pro estouro. Né? Ele vai por água abaixo. Então, a gente preferiu fazer essa parte de conferência para que seja uma experiência ainda melhor para ele, né? Como você falou, são clientes que ainda às vezes não têm contato com esse estilo, né? Ou às vezes tem muitos clientes que são artistas, que pintam telas e nunca viram a estampa, né? O como tecido estampado. O processo, não tem esse Teve uma cliente no ano passado que estampou as artes que a mãe dela fez. Eram artes lindas, maravilhosas, e elas nunca não sabiam nem como tinha que fazer direito. Aí contrataram um designer só para passar, né, as telas pro Photoshop, né? Isso. E daí ficou lindo, elas agradeceram muito e tal, porque eternizaram, né, numa roupa, fizeram roupas para elas, eram 2 irmãs, de telas que a mãe dela fez, né? Então, que pensa que legal, né? Que história, né? Que história. Isso, então a gente recebe muitos clientes assim, então pra gente é gratificante, né? Isso, além de poder ter a oportunidade de pessoas criarem o seu próprio negócio,
pequeno, começando muito pequeno, sem tanto um valor tão grande investido, ainda a gente consegue proporcionar umas sensações e umas emoções para as pessoas que elas nunca imaginariam ter, né? Então, para a gente, esse o objetivo, né? Tanto é que o propósito da Avro, a gente já pensou muitas vezes em propósito e o propósito que encaixou, e a gente leva ele muito firme, que é transformar sonhos estampados em negócios, né? Então, às vezes, tu acha que nem poderia ser um negócio, né? Ah, é um hobby teu, isso não vai ser um negócio. E quando tu coloca isso em prática, as pessoas começam a achar lindo e começam a procurar. Nossa, mas realmente, então, isso é um produto. Né? A pessoa não tem noção que aquilo ali, a história dela é um produto, que ela pode transformar em um produto. Né? Então é incrível, assim. E é legal que a Avro, ela tem os tecidos, né? Então você não precisa enviar os tecidos. A gente até não consegue trabalhar. Na verdade, é só os tecidos que vocês têm. Isso, né? é só os respondendo ali, ó, podemos enviar os tecidos para vocês ou vocês vendem. São os tecidos da Lancaster justamente por essa pouca metragem. Porque como a Candice explicou antes, passa por muitos processos, né? Inclusive, antes de estampar, passa por um processo preparando a malha, né? A gente não tem como preparar 5 metros, né? Ou 10 metros. É preparado junto com os tecidos da Lancaster. São os rolos. Então, milhões de metros ali, né? Milhares de metros ali sendo preparados junto. E eles só separam a quantidade que a gente deixa para o nosso estoque. Estoque Lancaster e estoque Avro, né? Então, esse é o diferencial, que você não precisa correr atrás do tecido e depois mandar para a estamparia e depois estampar, né? Para quem quiser as amostras da Avro, é só entrar em contato com vocês. Pode ser ali pelo Insta mesmo, Rô? Pode ser pelo Insta, ou também se quiser já entrar direto no site, é só rolar um pouquinho o site para baixo, já tem lá bem grandinho, cartela de bases. Ela tem um valor super acessível. É R$30 e é frete grátis, então, né? O frete é mais um envio mesmo. É mais um envio do negócio. Eu sempre falo que a cartela de bases é a porta de entrada, né? Porque ali você vai ver a qualidade da nossa estamparia, você vai ver todos os tecidos que a gente trabalha hoje e pode sentir eles, pode pensar num produto que você vai fazer. Então, é muito mais fácil para você decidir se está em dúvida, eu não sei qual tecido que eu vou usar, se eu uso viscose, se eu uso malha. Então, pegando eles, tu vai sentir, vai saber exatamente qual que é o tecido ideal para o seu produto. Para você, para aquilo que você precisa fazer, para o que você precisa trabalhar. Eu anotei aqui, Rô, alguns pontos de erros que geralmente acontecem nas artes em geral. Esses erros, tá, gente, acontecem com quem já está há muito tempo no mercado, não é só com quem está iniciando. Então, acredito que quem está iniciando, então, deva sofrer bastante com eles. Alguns erros que podem acontecer na sua arte ao enviar. Como a Roberta comentou algumas vezes, baixa resolução. Então, cuidado total com a sua resolução, mínimo 300 dpi. Tem que existir um cuidado ao trabalhar com essa arte. Para quê? Que mesmo que você tenha ela em 300 dpi, ela não esteja destruída lá dentro, tá? Então, uma série de coisas. Depois eu falo do Fábrica para vocês e a gente também vai disponibilizar muito conteúdo aí no nosso projeto super gostosinho da Avro, para que vocês entendam o que é esse destruir a arte e tudo mais. Aguardem, mas isso é outra história. Então, assim, erro de raporte, né? O que é o seu raporte? É a repetição. A sua arte tem que se encaixar infinitamente em todos os lados. Se você não fizer esse encaixe perfeito, esse encaixe ok, ele não vai bater. E ele vai estar desencaixado, ele vai estar errado com erro. Então, o que é esse desencaixe, né? Às vezes a pessoa, a gente fala muito de desencaixe, né? E a pessoa às vezes não pensa assim, né? Não consegue associar o que é esse desencaixe. Vai estar um corte no meio da tua estampa, tipo, vai estar a folha que iria continuar, o resto da folha ela vai estar cortada no meio dela. Então, às vezes, dependendo do estilo de arte, é muito visível esses cortes. Se é uma estampa já meio que de montagem, né, de recortes, quadradinhos, quase não vai dar para perceber. Mas uma estampa com elemento,
ela vai ser bem perceptível. Se tiver ali um elemento, uma flor, né? Uma flor cortada pela metade. Está aqui, ó. Um miolo para um lado, outro miolo para o outro. Tipo, não tem, aquilo ali é visível. Assim... Então, isso preocupa não, eu tô louca já. Isso dificulta muito o visual da estampa, né? A estampa quebra. É um erro, não tem. É um erro de rapport. É visual, né? É muito grave. Visual. Porque assim, pensa que isso, como é algo contínuo, você tem que olhar, ele tem que ser infinito, tem que ser fluido. Aquilo quebra. O seu olhar vai direto para aquilo. Como as marcações. O que são as marcações? Então, a gente tem essa marcação de erro de desencaixe no raporte e você tem aí o que eu escrevi aqui mesmo? A marcação. Tá, beleza. Que é tanta coisa acontecendo no redor. Por exemplo, então esse meu elemento, em pouco tempo, ele bate de novo. Ou ele forma uma linha. Ou ele forma um risco cortando o meu desenho, um risco branco. Isso são marcações, tá, gente? Nós vamos providenciar. Eu já tenho no meu canal, Cândice Gagliarini. Vamos providenciar mais vídeos também para o canal da Avro, que está nascendo, para mostrar para vocês sobre essas situações que acontecem de erros no raporte, que, ó, da BO fica feio. Então, você tá ali, um monte de elementos bagunçadinhos aqui, de repente uma linha branca que vai embora, sabe? Um negócio. Isso é erro do flow do seu raporte, entendeu? Da construção, né? Da construção do seu raporte. Importantíssimo saber, sua arte vai ter pé ou não vai ter pé? O que é pé? O que é o pé? Quando a gente vai construir um raporte, é lindo você fazer um raporte com pé. O que é um raporte com pé? Todos os elementos em pezinhos, por exemplo, são menininhas. Todas em pezinhas, bonitinhas, né? Fica aquele raporte bonito de se ver. Só que na hora do corte, na hora do encaixe, na hora de você transformar esse tecido em peça, você vai ter desperdício dependendo do produto que você vai fazer. Então, geralmente, as marcas de moda, tá? Não estou falando um artesanato ou algo em especial, mas as marcas de moda fazem estampa sem pé, onde você tem o mesmo elemento virado para todos os lados, porque aí não importa como a modelagem vai cair ali no corte, você vai conseguir utilizar todo o aproveitamento, vai ter todo o total aproveitamento do seu tecido. Mínima perca, né? Então, assim, mas às vezes tem sim a estampa que não. Essa estampa pede um pé, que é sentido, que é uma historinha que vai acontecer. E aí você isso faz. Também é muito da conversa com o cliente, né? Entender o que o cliente quer e que o cliente entenda que essa estampa vai ter uma dificuldade maior ali na parte do corte. Porque ele vai projetando isso desde o começo dessa forma. Porque daí você vai criar ela com pé, ele vai projetar com a modelista o molde para a estampa com pé. É tudo pensado, né? É uma construção. A costureira tem que estar ligada, que é com pé. E tudo isso influencia o quê? No custo. Porque é o time, o tempo. Então, a sua produção não vai ser pega e vai. Não, vai ser toda pensada. Isso agrega valor? Agrega valor. Se encaixa no seu custo e você pode ter esse trabalho, tudo isso, incrível. Mas tem que pensar em tudo. Tudo que você faz influencia no seu custo final. Porque o tempo de todos os processos custa dinheiro. Todo o tempo, né, que é investido ali. Se encaixa no seu orçamento, no que você quer, no seu produto lindo. Então, não é certo ou não é errado. É consciência do que acontece e do que eu preciso. Tem estampa diagonal. A gente tem estampa que é a que eu mais faço. Os meus raportes, praticamente todos, são saltados. O que é um raporte saltado? Ele é um raporte geralmente mais largo. Por quê? Eu desenvolvo aqui um raporte, uma área, pego esse bloco e salto ele pela metade, o mesmo. Isso faz o quê? Com que eu tenha um raporte mais largo, né? Ele aumentou. Eu não tive o trabalho de fazer tudo isso aqui. Isso tem que ser dinâmico na hora de criar, tá? Desloco ele, faz com que nenhum elemento daqui encontre com o daqui.
ele está uniforme, ele está regular, ele está fluido ali. E aí eu crio o meu raporte em cima disso. Então, os meus raportes, eles são mais largos, eles têm um tamanho maior para eu não ter marcação, para ele ser mais bonito. E isso não quer dizer que eu tive que investir mais tempo nisso. Por quê? Porque tempo é dinheiro e a gente tem que fazer o negócio acontecer. Tem um jeito mais fácil para fazer, né? A questão ali do pé também, que a gente percebe muito a dificuldade, às vezes, de entender como que vai visualizar o pé da estampa, né? Porque às vezes a arte tem tantos elementos que a pessoa pensa, não, mas não tem pé. Não tem pé. E se a gente faz um rapport, principalmente um rapport pequeno, é muito mais fácil de ter pé na estampa quando o rapport é pequeno. De ter marcação. Os rapports pequenos, gente, são, olha, um veneno, porque eles são difíceis, gente. Eles são difíceis de fazer. Se você fizer um rapport, vamos supor aqui, de 16 centímetros, 16 por 16, vamos supor. E ele é de folhagens lindas, maravilhosas, e tem uma abelhinha, só uma no rapport. E daí você coloca a abelhinha lá. Ela vai sempre se repetir para o mesmo lado? Ela vai estar sempre igual. 16 centímetros tá ela de novo, 16. Ou seja, ela vai estar marcando, além da marcação dela, sempre repetindo no mesmo lugar, ainda ela vai ter o quê? Pé. Porque ela vai estar sempre do mesmo lado. Então, o que a Cândice falou? Faz o rapport mais largo. Nem precisa ser o saltado, né? Porque o saltado, às vezes, é um pouquinho mais complexo de montar, de estruturar. Vou te mostrar nos exercícios que não, Roberto. Não, magia que acontece. Não existe coisa complicada. Só você não está sabendo como é que faz ainda, entendeu? Então, você, né? Na fábrica, a Cândice destrincha tudo isso aí, né? Então, assim, mas o que geralmente eu, né, peço é que bata mais uma vez o rapport para o lado e consiga visualizar isso, porque daí ali pelo menos vai ter uma quebra já, né, de rapport. Então, já sabe, não é isso que você quer mesmo? Não é, então vamos mexer nele aqui, né? Isso, não é tão difícil, parece complicado, mas não é. É bem simples. Ó, Isa, o seguinte, ela fala aqui, ó, sempre faço rapport maior que 50 centímetros, justamente para marcar menos. Ó, não existe uma regra de você estar sempre amarrada aos 50, ao 30. Você pode ter um rapport menor e ele não estar marcado. É justamente como você enxerga o flow, a distribuição desse rapport. Os meus rapports, eles nunca têm assim... Eu nunca penso na lateral. Eu só penso na altura se for cilindro. O que manda? Que sentimento eu quero passar nessa arte? Ela tem mais respiro, ela tem menos respiro, ela tem mais energia, tipo, é tudo mais aproximado, é mais ritmado. Tipo, que sentimento eu quero passar nessa estampa? Qual é o tamanho do meu elemento? Elemento respiro, isso é importante. E na sequência eu faço o meu raporte, tá? Sem pensar, sem estar presa na medida. Porque a medida pode atrapalhar e fazer com que você tenha que trabalhar muito mais tempo em cima dessa estampa. Então, quando você cria a sua estampa, ela tem que ser como você... Eu não vou falar dirigir, porque eu não sou uma pessoa que dirige. Eu penso para dirigir. Então, tem que ser como respirar, comer, sabe? Algo... Ela acontece. E a única coisa que importa é a sensação que você quer passar com ela. Então, assim, eu não trabalho com medidas. Primeiro eu penso na disposição, no meu elemento, no que eu quero que aconteça. Medida é depois, né? Eu tenho até 64, então eu me preocupo aqui na altura. Largura, eu tenho a largura que eu precisar, não importa. Então, a altura, assim. Digital, eu só me preocupo com o que eu quero passar. Não importa a altura e não importa a largura. Você só precisa fazer um raporte que te agrade. Mas você pode sim ter um raporte de 30, um raporte de 20, um raporte de 16, de 12, enfim. Você pode ter um raporte pequeno, sem marcação. É só você realmente entender como que esses elementos têm que estar. Uma dica que eu posso dar para vocês, né? Que é fatal que marca. Você está fazendo um raporte todo bagunçadinho, né? Elementos para todos os lados. E nesse raporte você tem elementos horizontais e verticais. Então, tá todo mundo bagunçado e tem um horizontal e um vertical. Ele cria uma linha. Quando ele bater de novo, esse cria uma linha.
tente sempre deixar os seus elementos, se eles tiverem assim uma aparência mais geométrica, sempre em diagonal. Girados para todos os lados, mas eles sempre tombadinhos. Sempre tombadinho, nunca 100% reto e nem 100% de pezinho assim. Isso marca. Então, são pequenos detalhes que a gente vai trabalhando. É tudo muito sutil, é simples, só como a gente falou, que se você não fizer, você não vai ter problema. É simples assim, sabe? É fácil. Você só precisa da informação simples, né? Não é complicado, não é bicho de sete cabeças, você só precisa desses detalhes que a gente vai aprendendo com a experiência, com a prática, bater na cabeça, fazendo marcação, fazendo muita coisa. Aqui, né? Teve umas perguntas ali. Pode. Se a gente faz só no 100% algodão ou fazem no poliéster também. Sobre a Avro, a gente não trabalha com poliéster, né? A gente só trabalha com tecidos naturais. Então, tem 100% algodão, tem 100% viscose, né? A gente tem um tricoline ali que é 97% algodão, 3 elastano. Tem o cotton, que é 96% algodão, 4 elastano. Mas poliéster a gente não trabalha. Na Lancaster, tá com poliéster ainda? Na Lancaster, sim. Na Lancaster eu acho que tem ainda bases de poliéster, mas não é muito o forte, né? E também sim. Na Lancaster pode enviar o tecido, né? Então, a Lancaster eu tô. Então, se você precisar... Só que aí existe um mínimo. Mínimo, um mínimo produtivo. Para cilindro é um mínimo maior, né? São 200 quilos. E para digital são 100 metros. Então, por estampa, né? Uma estampa, 100 metros. Por estampa. Então, é um outro flow, né? E, Rô, nos 5 metros, a galera pode encaixar mais que uma estampa. Pode. Existe um segredo ainda. Existe um segredo. Se você souber fazer encaixe. Inclusive, eu fiz um vídeo bem facinho de como fazer o encaixe no Photoshop de uma maneira fácil para enviar o arquivo de 5 metros. É uma maneira que a gente achou dessa necessidade dos clientes precisarem de amostra, né? Então além de ser pequeno, né, pouco volume, você ainda consegue encaixar mais que uma estampa nesses 5 metros. Isso. Só que você tem que fazer isso. Enviar o arquivo. O arquivo precisa vir com as 5 estampas encaixadas, né? Então a gente precisa de um arquivo de 5 metros. Porque daí a gente não tem nenhuma perda produtiva aqui, né? Então, a gente achou esse jeitinho. Esse jeitinho. Justamente para suprir essa necessidade dos clientes que queriam amostra, né? Então, ele pode mandar 5 estampas ali encaixadas, ver qual que vai ficar melhor no produto e depois fazer uma metragem maior. Então, os 5 metros ou mais. Isso, daquela estampa ou de uma delas, enfim. Daí fica da escolha do cliente. Tem mais, acho que da Avro, não sei se eu já falei. Acho que era essa, a gente foi respondendo conforme foi aparecendo ali. Tipo, galera, se tiver perguntas, podem falar aqui pra gente, a gente vai responder. Vou falar para vocês. Todas as lives que eu vou fazer, teve a da Ruby, vai ter a da Fran e de outra galera massa semana que vem, eu vou divulgando aqui no meu Insta. Vai existir depois um PDF, um material lindinho sobre tudo isso. Quem quiser receber, o link tá na minha bio. Vai lá, põe seu nome. Fora você ser avisado das próximas lives que vão acontecer, você depois, ao final da maratona, vai receber um PDF com todas as dicas, todas as sacadas que aconteceu em todo o rolê. Então, vai lá, deixa seu e-mail, não perde, porque só sai coisa boa, aqui só dá bom, né? E outra coisa aqui que eu vi, que uma pessoa pediu aqui, a Fetelis pediu se o xadrez do Outlet acabou. o Outlet é uma opção que a gente tem na Avro também, que são tecidos já estampados por um preço super camarada. Super acessível. Então, super acessível. São tecidos que a gente já tem ele estampado aqui e ele contém leves defeitos. Então, assim, pode ter mancha, pode ter uns furadinhos no meio do tecido, enfim, leves defeitos produtivos, né, que podem existir. E a gente teve, umas 2 semanas, a gente atualizou com novas estampas. O Outlet, eu sempre falo que ele é uma boa oportunidade para você testar produtos.
né? Compra baratinho ali o tecido, testa produto, testa se vai dar certo no vestido que você pensou e depois produz uma estampa linda, maravilhosa e só vai embora, só sucesso. Só vai ser feliz. É. Né? E Tipo... esse xadrez fez muito sucesso. Eu acho que a gente vendeu ele em, sei lá, em 4 dias a gente vendeu ele já todinho. Não tinha porque mais. xadrez, né? Xadrez é... Só vai. É o ano todo, É. todo ano, muda o tamanho, muda a cor, mas eles continuam ali firme e forte. Feminino, masculino, infantil. Não importa o nicho. Então, por enquanto, a gente tá sem o xadrez. Só se a gente conseguir mais um ali, agora, mas sem. A questão é a seguinte: se você quiser fazer o seu xadrez, aí a gente tem o Fábrica, que é meu curso de estamparia, onde eu falo de tudo isso que a gente está falando aqui para vocês e muito mais, como fazer, como tem que estar, o passo a passo redondinho, tudo lá para você simplesmente, ó, fluir. O que é? São todos esses anos de experiência, mais de 20 anos aí na área têxtil, dentro das estamparias, dentro das gravadoras, com os clientes, tudo organizado num passo a passo para você. Então, se você quiser saber mais, liga o Fábrica, link na bio, pode me mandar um direct, fique atento, tá? Ah, Candice, ainda não posso fazer o Fábrica, então vai acompanhando os conteúdos que eu tenho aqui no Insta, que eu tenho no YouTube, que a gente vai produzir um monte de coisa maneira ali para o YouTube da Avro, que é um projeto incrível que a gente está começando. Tem o YouTube da Lancaster, com várias coisas do processo produtivo também, que você pode fuçar. Cara, é importante que você entenda que o domínio do processo te dá liberdade. Tudo aquilo que você sonha em fazer, ó, você está com ferramentas aqui. Você tem uma estamparia que você vai poder estampar a sua estampa exclusiva. E tá ali, ó, tá na mão. Com 5 metros eu consigo fazer menos estampas. Tá tudo ali. Você tem essa possibilidade e você tem ferramentas que vão te mostrar como fazer. Qual que é o caminho? Como produzir? E tem muita gente boa querendo compartilhar com você para que o seu negócio vire realidade, né? A Avro está muito dedicada também a trazer informação para a galera que está aí, ó, empreendendo. Querendo entrar nesse mercado. A gente compartilha muita informação, né? A gente, no Insta da Avro, a gente tenta compartilhar informação para todos os públicos, sobre rapport, sobre arte, sobre venda, sobre tudo, sobre o mundo de possibilidades. A gente precisa saber de um pouquinho de tudo. Ó, nós, por exemplo, se você está aqui assistindo e você quer entrar na área como artista, você vai ver, tipo, se você der uma corridinha naquela live que eu fiz ontem com a Ruby, então ela está lá como artista plástica, se destacando no mercado de luxo, utilizando todos os conhecimentos que ela adquiriu dentro da indústria. Porque ela tem processo. Então, quando a gente quer se jogar no mercado, então, Candice, mas eu só quero ser um designer que vai trabalhar dentro de uma empresa, CLT. Ok, quanto mais você souber do processo, mais você vai nadar de braçada lá dentro. Mais você vai ter margem de negociação salarial. Tá? Mais lá dentro o seu trabalho vai fluir rápido. Mais você vai dar valorização do seu trabalho. De tudo. De você como pessoa, de as pessoas valorizarem a tua presença dentro da empresa. Você não é Isso é muito legal. Você conhece o processo, você sabe o que você está fazendo. E você também acolhe o seu cliente. Você consegue dar suporte para o seu cliente, caso você esteja aí vendendo sua arte, né? Fornecendo sua arte. Ó, aqui uma pergunta. CENIC ou RGB? Faz diferença? Faz. Seguinte, você vai trabalhar, vai desenhar em RGB. Por quê? Porque essa arte, quando chegar lá para o arte finalista, ele tem uma gama maior de cores para poder trabalhar e ajustar os seus tons, a sua cartela, caso você tenha aí um Pantone, alguma coisa. Então, você trabalha em CENIC, mas o arte finalista dá a saída do tecido, que não tem nada a ver com você, a saída é em CENIC. A máquina trabalha em CENIC, mas a ripagem antes vai acontecer no RGB. Então, se tudo isso virou uma bagunça, só grava o seguinte, você faz em RGB. Você é RGB e a máquina, sim, vai processar em CENIC. Mas já aconteceu o seguinte, muitas discussões
de, às vezes, terem algumas empresas que ali já é particular deles, que pedem em CEMIC. Eles sofrem um pouco, mas tudo bem. Se a empresa lhe pedir em CEMIC, existe uma maneira de você converter a arte que você fez em RGB em CEMIC sem perder a informação de cor. Eu tenho um vídeo desse no YouTube. Desculpe, não vou saber agora o nome do vídeo, mas eu ensino você a converter do jeito certo. Porque o que acontece? Às vezes, a live vai ficar gravada quando terminar. Se tudo der certo em nome de Jesus, vem para o IGTV. Então, assim, às vezes, você fez em RGB, precisou ir para CEMIC. Se você não converter corretamente, essas cores que estão super vivas vão morrer, vão abafar, vão ficar com sujeira de cinza, vão ficar opacas. Então, você precisa trabalhar de uma maneira que, quando converta, a informação não se perca e fique bem próxima do original, entendeu? Tem um vídeo no YouTube, eu tenho que achar. Quem precisar, me manda um direct, depois eu acho e só vai, né? Aqui, ó, a Isa. Para enviar estampa para a Avro, precisa diminuir a carga das cores no PC? Não. Não, você vai... Ó, não tem que diminuir carga de nada, em lugar nenhum, para empresa nenhuma. Para lugar nenhum, nada. Você vai trabalhar com a máxima qualidade que você tem no seu computador. Você vai trabalhar em RGB 98, tá? Por que o 98? Porque as máquinas de impressão, elas leem o RGB 98. Existem outros RGBs? Existem, só que as máquinas ainda não leem. Então, não adianta você ter zilhões de cores que a máquina não vai ler. O RGB já tem, meu Deus, nem dá para contar. Então, assim, RGB 98, você não muda nada na sua máquina, deixa redondo e o arte finalista vai fazer o processo. Não é você, senão você estraga a sua arte, ok? Isso aí. Que mais? Acho que é isso. Se ninguém tiver mais pergunta, claro, gente... A gente está começando um projeto super gostosinho de conteúdos que a gente vai trazer para vocês justamente para sanar dúvidas. Mandem mensagens para a gente, manda ali na Avro, manda para mim, para a gente saber os temas que vocês querem. Claro que a gente já recebe bastante pergunta, já tem um caminho, mas sempre pode surgir algo novo. Esse diálogo é aberto, né? Essa conversa aqui é sempre para quê? Para que o mercado todo cresça. O que a Candice, você como designer, ganha com isso? Eu ganho bons profissionais que vão ser valorizados no mercado, que suas estampas vão valer mais, consequentemente eu consigo cobrar mais nas minhas também. Porque o mercado todo ganha quando o mercado está forte, quando o profissional é forte. Quando entra designer despreparado no mercado, ele é desvalorizado. A negociação, tanto de uma estampa quanto de um salário, vai lá embaixo. E isso faz com que o meu trabalho também, de alguma forma, sofra com isso. Então, a gente precisa que todo mundo compartilhe conhecimento, compartilhe o que está fazendo. Galera nova que está entrando precisa de um guia. Você não perde o seu lugar porque outra pessoa chegou. A gente não perde o que não tem. A questão é, você tem que conquistar o seu espaço, com a sua verdade, com o que você tem de bom. A gente ainda vai conversar sobre isso nas próximas lives, muita coisa sobre arte autoral, valorização do mercado. Gente, muita conversa boa, então acompanhe. Reforçando no link aqui da minha bio para você receber os avisos e todo o material depois. E Rô, cara, a gente vai fazer muita coisa boa. É muito bom trabalhar com você. Eu sou uma eterna apaixonada pela Lancaster, né? Saí, mas nunca tirei o pé. Então, em nome de Jesus... saiu da Lancaster, mas a Lancaster não saiu da Candice. Não saiu, eu sempre estou aí enfiada, né? De repente eu apareço aí do nada. Sou muito apaixonada. Eu também estou muito feliz de a gente poder voltar a trabalhar juntas. Eu acho que vai ser muito gratificante para todo mundo. Tudo vai bom. ser assim, incrível. O projeto
tá ficando lindo, vai ficar melhor ainda, né? Porque a gente vai ajustando conforme o bonde vai andando. O bonde a gente vai se ajeitando e vamos achar o nosso jeitinho de fazer. Eu acho que vai ser um conteúdo muito rico para todo mundo, assim. O projeto só tem a crescer e a compartilhar mais, né? Para as pessoas terem mais acesso à informação, ao como fazer. O empreender já é muito complicado. Muito difícil, Então, tudo que a gente puder facilitar para quem quer vir aí para o mercado, para que ele fique cada vez melhor e mais forte, a gente vai fazer. E não vai ser por falta de informação, né, Roberta? E nem por falta de falar, porque a gente fala mais que o homem da cobra, né? Fala mesmo. Problemas das aquarianas. Só da aquariana aqui, Jesus. Gente, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Só tenho a agradecer. Né? Sempre muito gostosinho. Rô, ainda vão vendo muito nossas caras por aqui, né? Estejam convidados a perguntarem, a explorar tudo que precisar. Tipo, eu sempre digo que a sua dúvida pode ser o que está lhe impedindo para dar o seu próximo passo. Não existe pergunta boba, não existe, vão rir de mim, não existe nada disso. A única coisa que você precisa é ter todas as respostas para seguir em frente, para, enfim, ou criar sua marca, ou virar um designer aí de sucesso no mercado. O que é um designer de sucesso? É uma pessoa que é valorizada pelo que faz, que ganha aquilo que acha justo, mas para você ter esse retorno, você precisa ter o que dá. Tem que o que sustente aí a sua arte, o seu trabalho, tem que saber trabalhar. Então, a gente vai compartilhar, né, Rô? Vamos. Então, mil beijos, mil abraços, só tenho a agradecer e até a próxima, né, Rô? A gente vai fazer mais. Obrigada pelo convite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.